Pronto, agora estamos em definitivo ao vivo. A gente vai pedir desculpa, já iniciei pedindo desculpas pelo atraso, né? A gente hoje, a internet não resolveu ajudar um pouquinho, então a gente está com a internet um pouco lenta. Eu não sei como é que está a conexão aí para vocês, se está travando vídeo ou áudio. Eu peço que vocês... Eu peço que vocês nos informem pelo chat, né, como é que está a conexão, como é que está o áudio, se está tudo rolando direitinho. Né? Então, vamos começando. Deixa eu abrir aqui a minha palhinha das apresentações de hoje à noite. Hoje é o nosso terceiro encontro, né, e o último do seminário NEPS-SEASME, seminário Educação, Favela e Pesquisa, onde a gente tem debatido temas, tem discutido e tem possibilitado a oportunidade de debater sobre temas que são pertinentes na área da educação, né? Tanto do espaço de escola, mas do espaço de pesquisa também. Deixa eu abrir aqui a minha colinha, que hoje eu estou sozinho. Vamos aqui para apresentar. Enquanto isso, a gente pede para quem puder, né, ir compartilhando essa live no seu Facebook, nas suas redes sociais. Curtam também, se inscrevam aqui no YouTube do SEASME, é importante para a gente. É importante para a gente ter, né, essas inscrições para a gente poder ter realizando e dar visibilidade ao trabalho que o SEASME realiza. Então, o SEASME está no Instagram, o SEASME está no YouTube, o SEASME está no Facebook. E também curtam, também se inscrevam nas redes sociais do NEPS. É o nosso terceiro e último encontro do nosso seminário NEPS, SEASME, Educação, Favela e Pesquisa, Limites e Possibilidades na Construção de Saberes Outros. Tá? Rapidamente, né, embora já tenha, nos encontros anteriores, né, o Lourenço, o Humberto, a Ariane e o Diogo já tenham realizado essa apresentação do SEASME, a gente vai retomar da forma mais breve para que a gente possa avançar nos temas de hoje. Né? O SEASME ele é consequência, né, da articulação de ex-moradores e moradores que, lá na década de 90, né, pensaram em alguma forma de intervenção no território, na Maré. Então, era um grupo de moradores que tinha uma trajetória de militância em movimentos sociais dentro das favelas e que conseguiram atingir uma formação universitária. E dentro desse contexto, década de 90, a gente não vai retomar o processo histórico da década de 90, mas lá especificamente em 97 o SEASME é fundado, né? E desde então o SEASME já há mais de 2 décadas vem promovendo e vem intervindo com projetos, com ações no território, sempre no sentido de propor outro modelo de sociedade, outro modelo de existência, né? E, sobretudo, no que diz respeito na redução das desigualdades sociais. O SEASME, de fato, ele atua na Maré. É claro que hoje os frutos, já durante essas mais de 2 décadas, se expandem não somente por outros territórios da cidade do Rio, mas para o Brasil. Né? E assim, sobretudo na superação das condições de pobreza e exclusão, não somente na Maré, mas hoje para o Rio de Janeiro como um todo. Então, há mais de 2 décadas, o SEASME vem atuando com vários projetos. Né? A gente tem o pré-vestibular, tem um preparatório, né? E lá no início, né, se pensou numa formulação de um trabalho de memória, né, e também de um trabalho de comunicação. Nós temos hoje o Jornal Cidadão, para trabalhar a questão de identidade também do morador. E um dos projetos, lá do passado, era o NEPS, que era o Núcleo de Pesquisa.
que ficou um tempo parado, né? E a gente se reuniu, eu, o Humberto, o Lourenço, o Diogo e a Ariane, que hoje somos membros do NEPS, nós nos reunimos para tomar essa atividade de pesquisa na instituição. O NEPS se configura como um dos projetos, né, que é do SEASM, e, de forma bem objetiva, ele tem como finalidade construir um permanente esforço de produção de conhecimento que valorize as periferias urbanas do país, né, sobretudo evidenciando sujeitos sociais, vamos dizer por aqui, historicamente subalternizados, né, no sentido de incentivar o protagonismo dos saberes, né, ou seja, das epistemologias, né, conforme a academia diz. Então, a gente está retomando. É claro que a pandemia interviu em vários planos que a gente tinha pensado para 2020. Então, uma das formas que a gente encontrou de tentar se comunicar e de tentar propor o NEPS foi a realização dessas atividades online. E a gente partir em direção à temática de hoje, que é uma temática profundamente interessante, pertinente, que é educação popular, decolonial e movimentos sociais. O SEASM ele surge disso, né? Ele surge da militância de moradores e ex-moradores, né? De uma experiência em movimentos sociais, também de uma experiência, por assim dizer, de educação popular, até porque Paulo Freire é uma informação muito presente na história do SEASM, e a educação move o SEASM também. E para falar sobre essa temática, nós convidamos 3 amigos, né, duas amigas e um amigo. A gente hoje aqui vai conversar um pouquinho melhor sobre esses temas. Nós convidamos a professora Vânia Gonzalez, o professor amigo João Colares e também a Noélia Rodrigues, né? A temática de hoje, só para pontuar, é uma das linhas de pesquisa do NEPS. No primeiro encontro foi Escola Pública e Favela, que é uma linha de pesquisa. No segundo encontro foi a Sociologia das Trajetórias Escolares, que é outra linha de pesquisa. E a terceira linha de pesquisa que a gente está se propondo, né, pesquisar e avançar, partindo do NEPS, é Educação Popular, Decolonial e Movimentos Sociais, que é profundamente necessário esse debate, já que a gente debateu nos encontros anteriores escola enquanto instituição, a articulação da escola, né, a necessidade de políticas públicas, não só investimento no espaço físico, investimento nos professores, mas pensar escola, pensar educação é pensar num projeto de sociedade, né? Por isso que a educação hoje é tão atacada e é tão disputada, porque pensar em educação é pensar um projeto de sociedade. Que escola nós queremos? Mas, sobretudo, que projeto pedagógico, que articulações nós queremos da escola? Não somente da escola, mas hoje também é o dia da gente pontuar a contribuição dos espaços considerados não formais, né? Daquele espaço não formal de educação, os espaços que foram se instituindo no entorno do Estado, enquanto, né, aparato que faz a gestão do espaço público, né? Mas os espaços de educação não formal que foram se instituindo no entorno do Estado e justamente a reboque das articulações dos movimentos sociais, trazendo as diversas demandas e apontando para o Estado, né, esses espaços não formais de educação. Então, para a gente começar, vou convidar a professora Vânia Gonzalez. Professora Vânia Gonzalez é graduada em Sociologia, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né, a FEBEF, onde ela compõe o corpo docente do mestrado em Educação e Cultura das Periferias Urbanas. Ela integra também o corpo docente do mestrado acadêmico em Educação e Cultura Contemporânea da Universidade do Estado de Sá. Sua experiência no campo da educação, com ênfase em políticas educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão escolar, competências, educação ambiental, qualificação profissional, trabalho e educação. Então, Vânia,
SEAD me agradece a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, o NEPS também agradece, e a fala é sua nesse momento. Bom, eu agradeço e repito a fala dos colegas que fizeram as outras lives, dizendo assim, que esse convite é recusável, né? Também queria cumprimentar os meus colegas aqui, o João, a Noélia, pela oportunidade, né, da gente conversar mais calma hoje sobre um tema que é tão caro para a gente, né? Então, assim, só para vocês entenderem, assim, para dar um esqueminha, né, de como eu preparei esse tempinho curto, né, que 10 minutos é muito rápido, aí eu fui buscando, assim, o fio condutor. Então, inicialmente, queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Maré e explicar por que o meu apreço por esse convite e qual é o meu ponto de contato com a Maré. Aí, num segundo momento, falar dessa dimensão conjuntural, pandêmica, e como isso, né, nos traz muita preocupação no campo da educação, e na parte final mostrar a relação desses dois aspectos com o tema proposto hoje, né, que é educação neocolonial e movimentos sociais, e os nexos com as pesquisas que eu venho realizando. Tá? Então, assim, é interessante registrar, né, que a Maré já foi objeto de muita reflexão nos meus grupos de pesquisa, através daquele documentário A Alma da Gente, né? Porque aquele documentário retratou uma ação educativa, um projeto social que aconteceu na Maré, e de uma forma muito interessante, né? Congregou ali a participação de 60 jovens, né? Que, a meu ver, não era uma ação educativa propriamente dita, tinha uma dimensão cultural, porque foi formado, né, um corpo de dança, mas aí, quando eu discutia, tanto nas disciplinas de graduação quanto nos meus grupos de pesquisa, eu sempre focalizava o aprendizado em rede, as relações entre os diferentes espaços formativos, como potencialidade de uma formação mais ampla dos sujeitos. Então, eu achei que esse seria um momento interessante, né, de travar esse diálogo sobre uma experiência que eu tive acesso, né, através do documentário, e falar um pouco, né, dessa minha inquietação enquanto pesquisadora e como educadora, né, porque eu trabalho também na graduação em pedagogia e tenho essa preocupação em formar educadores, né, que vão atuar em espaços diferenciados, e sempre me reportei, né, àquela experiência retratada ali no documentário Alma da Gente, numa perspectiva da educação cidadã, da educação emancipatória, e mostrando, sobretudo, na educação, na graduação, olha, vocês estão vendo? A educação ela acontece em diferentes espaços formativos. Hoje, quando a gente pensa nas potencialidades, né, dessa educação numa dimensão em rede, isso não significa que a gente está minimizando o papel da escola. Ao contrário, isso significa que a gente está utilizando outros espaços formativos para mostrar a importância da escola, e que esse diálogo ele é muito saudável e se mostra muito profícuo. Então, eu pegava as falas de alguns jovens retratados no documentário, que mostraram, né, assim, a partir das entrevistas feitas 10 anos depois, como a atuação naquele projeto social foi determinante para que eles continuassem os seus estudos. E, assim, tem uma fala que a gente sempre enfatizava muito, que é de um jovem que diz que a participação no projeto social foi fundamental para ele sonhar, né? Que a escola não possibilitou ele a sonhar com o futuro, mas o projeto social possibilitou.
Então, eu acho que essas são questões, né, assim, muito relevantes e que eu tenho tentado aprofundar, né, nos meus grupos de pesquisa, nas dissertações que eu oriento sobre essa temática, né, da articulação entre os diferentes espaços formativos numa perspectiva cidadã e emancipatória. E aí me traz muita apreensão, o momento atual que a gente está vivendo, essa onda conservadora, que não é só aqui no Brasil, né? Isso vem em outros países também, e a urgência que a gente, enquanto docente de universidade pública, tem que estar perto, né, dos movimentos sociais, no sentido de mostrar que temos que agregar, né, estratégias de enfrentamento frente a essas políticas que, na verdade, são não políticas, e que a gente tem que entender esse movimento e resistir e mostrar à população mais vulnerável, né, que, de alguma forma, essa exclusão educacional que vem se colocando junto com a pandemia, ela tem que ser questionada, ela tem que ser resistir, a gente tem que fazer algo de alguma maneira. Então, quando eu falei de aspectos conjunturais, me chamou muita atenção uma nota, né, que veio no Globo de domingo, dizia assim, a tragédia. E aí dizia lá, olha, dos 5,5 milhões de estudantes brasileiros que moram em favela, 47% dizem que não estão conseguindo estudar. É grave. Agora, a segunda parte é mais grave ainda, quando diz que 55% dos jovens moradores de favelas entrevistados dizem que acham que vão abandonar seus estudos. Isso é muito sério, né? Essa pesquisa foi realizada pelo Data Favela, no Instituto Locomotivas e CUFA, em parceria com a Unesco, e é recente, foi feita agora as entrevistas entre os dias 9 e 10 de setembro, e a pesquisa foi feita com 3.400 moradores de favelas em 75 cidades. Então, acho assim que esse quadro, né, vamos dizer, desperta na gente, né, a necessidade de insurgência, né, e de união frente a essa possibilidade de abandono das instituições educativas pela população moradora em favela, né? E como é que essa temática, né, me leva aí, sim, mais a reafirmar a potência dessa articulação entre os espaços formativos para instrumentalizar essas crianças e jovens no sentido de dar condições para que eles não desistam dos seus estudos. Então, eu, enquanto pesquisadora, né, da Baixada Fluminense, que venho me dedicando ao estudo das relações com o saber nessas diferentes espaços formativos, vejo a necessidade da universidade estar junto com esses espaços, né, pensando em estratégias e identificando potencialidades junto a esse conjunto de organizações que a gente chama de educação não formal, que aí estão incluídas ONGs, né, associações, né, coletivos de jovens e movimentos sociais, seja lá o que for, para que a gente pense estratégias e formas, né, de reverter esse elevado número de crianças e jovens que já estão anunciando que pretendem abandonar a escola. Então, assim, quando eu falo sobre essas potencialidades que eu vejo, né, nesses espaços não formais de ensino, eu me apoio em autores como a Maria da Glória Gon, que fala muito dessa possibilidade, né, de formação de uma nova cultura política através desses espaços
não formais. Eu gosto muito também de um espanhol chamado Mariano Enguita, quando ele fala muito do aprendizado em rede, né? Destacando, né, que essa centralidade da escola ela não pode ser negada no sentido de que é um direito público subjetivo, mas ela tem que ser reconhecida não mais como o único locus de aprendizado das nossas crianças e dos jovens. E aí eu gosto muito dessa ideia do aprendizado em rede. E eu também, nas minhas pesquisas, dialogo muito com o Charlot, quando ele usa o conceito de relação com o saber para mostrar que a formação humana ela passa por essa relação com o saber que os indivíduos vão construindo, né, ao longo da sua vida. Então, assim, mais recentemente, né, eu incluí a temática, justamente por conta desse avanço das ondas conservadoras, eu incluí a temática da democracia, a discussão da democracia nas pesquisas que eu venho desenvolvendo também, né, na UERJ-FEBEF, porque eu acho que os movimentos sociais e as ONGs que trabalham com temáticas que são muito caras para nós educadores, como direitos humanos, saúde, meio ambiente, qualificação profissional, geração de renda, preservação ambiental, direitos de mulheres, populações LGBTQI+, quer dizer, tem um conjunto, né, de saberes e de ações educativas que são produzidas aí que precisam dialogar com as nossas instituições educativas. Então, nesse sentido, eu venho orientando dissertações, né, e aí destaco algumas que trouxeram dados muito interessantes. Por exemplo, a Ana Paula da Silva concluiu em 2014 e ela fez uma dissertação sobre o uso do Facebook pelo Ocupa Alemão. E ela foi entrevistar os jovens do Ocupa Alemão para ver como é que era. Quer dizer, como é que eles foram construindo esses saberes que os levaram ao ativismo político, a uma militância online, né, a uma postura combativa. Qual foi a trajetória deles, né? E aí, nesse conjunto de entrevistas que ela fez com os 7 jovens, a gente viu assim, que 4 foram muito enfáticos ao afirmar que essa militância ela foi construída nas ONGs, né? Nos projetos nos quais eles participaram, nas ações. Né? Isso não significa que há uma desvalorização da escola, mas quando você pede para citar, né, a sua aprendizagem política, ela deu aonde? Isso que você está fazendo agora, de conscientização dos seus pares, de solidariedade com os seus pares e tal, onde é que isso aconteceu? E aí eles chamam a atenção para esse aspecto. Mais recentemente, eu orientei uma dissertação da Ana Cristina Fournier sobre educação e movimentos sociais, e aí ela viu as contribuições de um pré-vestibular com recorte de gênero e sexualidade na vida de egressos trans, e aí a fala, né, dessas pessoas entrevistadas que conseguiram entrar para as universidades públicas, quer dizer, pessoas trans que a escola expulsou, segregou, não teve a menor condição de minimizar o sofrimento delas em termos de bullying e tal, os movimentos sociais acolhem, né? E acolhem, e essas pessoas transformam as suas vidas e transformam as suas trajetórias educativas. Então, assim, a gente tem um campo aí de pesquisa, de estudos e de aprendizado, né? Que é um campo inesgotável, né? Então, assim, a minha atuação na FEBEF, ela tem se dado, né, a partir dessas pesquisas, em conjunto, né, com os orientandos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Eu acho que para a gente iniciar a conversa, eu posso ficar por aqui, não sei se eu estourei meu tempo, mas e aí depois a gente retoma, né, algum aspecto, ok? Obrigado, Vânia, muito obrigado. E aí, pegando uma carona na sua fala, acabei me apresentando, eu sou Francisco Overland, né? Eu sou membro do NEPS, fui aluno da primeira turma do pré-vestibular do CEASME, né? E hoje sou professor de História da Rede Pública
do Estado, né? E aí, aquele educador, aquele professor que pisa nos dois espaços, né? No espaço de educação não formal, e aí, confirmando a fala da professora Vânia, quando ela diz do potencial de formação política que os espaços, né, não formais de educação exercem, né, e contribuem, né? E aí é um debate, né? Qual o papel político, qual o papel social? Mas, eventualmente, o SEASM contribuiu muito na minha formação política e humana. Parte da minha militância, né, tanto que eu estou na instituição até hoje, parte da minha atuação enquanto educador em sala de aula, do meu fazer, do meu que fazer, como diz Paulo Freire, vem muito do que a professora falou, né? Dessa contribuição desses espaços, né, na formação política, na formação humana, que permite intervenções, né? Hoje, eu, enquanto educador da rede estadual, o meu olhar enquanto educador, ele vai nesse sentido, né? Da minha experiência, da minha trajetória nesse espaço, que é o SEASM, que foi o pré-vestibular, né? E como eu me relaciono com esse espaço também. E aí, só para pontuar e pegar uma carona na fala da professora, realmente, quando a gente fala de educação, e aí a pandemia agudizou, né? Agravou um cenário que já não era nada bom, né? As desigualdades sociais e as condições de trabalho também dos professores já não eram nada boas. Então, a pandemia potencializou da pior forma todo esse cenário, aumentando cada vez mais. E dentro de um cenário democrático, né? Aliás, de crise, né? Vamos por assim dizer, da democracia. Por exemplo, é inviável pensar que vai ter Enem em janeiro. É inviável pensar que em janeiro vai ter Enem. Isso é impensável, não tem como, né? Já é impensável considerar a existência de um mecanismo de quem diz quem vai para a universidade e quem não vai, que é o vestibular, né? No contexto da sociedade brasileira, ele já é profundamente questionável, né? Pensando no sentido de democratização do acesso à universidade. O SEASM está há 20 anos tentando fazer isso, né? Democratizar o acesso à universidade para vestibular. Mas a gente entende que o pré-vestibular o vestibular ele acaba dizendo quem vai e quem fica. E aí as desigualdades sociais, as condições materiais profundamente agravadas nesse cenário, enfim. Vamos agora para o professor João Colares, né? João, amigo nosso, recente, querido, conheci o João pela querida Noélia. João é professor, né? Educador popular, professor da Universidade do Estado do Pará. Ele está aqui hoje para colaborar com a sua experiência, com a sua militância. João, seja bem-vindo. E o SEASM me agradece a sua presença, o NEPS também já é da casa, já é amigo nosso. Obrigado, Francisco. Gostaria de agradecer o convite do SEASM e do NEPS para estar aqui nesse seminário, hoje junto contigo, com Noélia, com Vânia, né? Aprofundando esse debate sobre educação popular, decolonialidade e movimentos sociais. Bom, eu estou contando aqui meu tempo. Existem muitas formas da gente explorar essa temática, né? E aí eu fiquei pensando como eu vou acessar esse tema e a partir de que perspectiva, como é que eu vou recortar. Então, dentro dos 10 minutos que nos cabem, né? Então, eu decidi que eu vou começar falando rapidamente sobre decolonialidade, porque eu tenho me incomodado com algumas concepções que eu tenho lido sobre o assunto e que, a meu ver, não expressam a radicalidade do projeto decolonial. Então, uma primeira posição que eu tenho visto é a de tentar se reduzir a decolonialidade a uma teoria acadêmica, simplesmente. A mais uma teoria acadêmica, né? Dentre tantas outras, despolitizando o debate e retirando o que tem de mais central nele, né? Que é a dimensão ético-política transformadora. Esse ponto tem me incomodado.
E um segundo ponto que tem me incomodado é tentar entender a decolonialidade como um processo recente, que tem a ver apenas com a criação da chamada rede modernidade e colonialidade nos anos 90, não é? No interior da qual foi forjado o conceito de decolonialidade. Então, assim, contra essas duas posições, eu quero fazer a seguinte afirmação. A decolonialidade ela é, sobretudo, uma aposta ético-política transformadora, radicalmente engajada no desmonte ou na destruição dos pilares que sustentam o sistema mundo moderno colonial. Esses pilares são conhecidos nossos, né? O capitalismo racializado, né? O próprio racismo, o patriarcado, o sexismo, o capacitismo, o epistemicídio e tantos outros processos de dominação. Evidentemente que na academia nós podemos fazer isso e devemos, acredito eu. Tenho trabalhado nessa linha, assim como Noélia também, fez a tese dela nessa perspectiva, buscando abrir fissuras nessa produção acadêmica tão marcada pelo eurocentrismo e por uma lógica tecnocrática que exclui da produção do conhecimento os grupos historicamente subalternizados, como as populações indígenas, quilombolas, mulheres negras, jovens de periferia, pescadores, enfim, o conjunto, povo de santo, enfim, o conjunto das classes populares e grupos sociais subalternizados. A outra ideia a que eu quero me contrapor é de que decolonialidade é algo recente. Não é. A expressão ela foi cunhada em 2004, mas a esse processo ao qual ela se refere, que é essa energia de descontentamento, de luta e de resistência, isso existe desde 1500, desde que chegou o primeiro navio aqui, né? Com a resistência dos povos originários e com a resistência do conjunto dos movimentos sociais. Aqui eu já faço a ligação entre decolonialidade e os movimentos sociais. Movimentos sociais de resistência, evidentemente, né? Movimentos sociais que, ao longo da história, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas, sejam movimentos de mulheres, movimentos negros, movimento LGBT, que mais, movimentos ambientalistas, movimentos em defesa dos direitos da natureza. Esses movimentos vêm pautando a luta contra essas colonialidades do poder, do ser e do saber, né? Entre outras colonialidades que existem. O que é essa colonialidade, para quem não está acostumado com a teoria? Colonialidade é distinto de colonialismo. O colonialismo foi o período em que nós estivemos sob colônia, né, como colônia sob o jugo de uma metrópole. No caso da América Latina, na primeira metade do século XIX, os nossos países se independentizaram do ponto de vista formal, mas continuaram dependentes, seja do ponto de vista econômico, político, social, mentalidade, formação, mentalidades, imaginário. Nós continuamos ainda colonizados em distintos planos da vida social, e há esses outros planos da vida social em que há remanescências dos processos de colonização, nós chamamos de colonialidade. E isso está presente, evidentemente, na educação. A educação bancária, como dizia Paulo Freire, e é que eu estou trazendo já a educação popular, a educação bancária ela é a reprodução de colonialidades pedagógicas, porque o modelo de ensino, aprendizagem, curricular, avaliativo, de planejamento, em que nós fomos educados, de uma maneira geral, se sustenta nessa lógica eurocêntrica, patriarcal, racista, não é? Que não dialoga com os movimentos sociais, ao contrário, se coloca de costas para os movimentos sociais.
se enclausura dentro dos seus prédios escolares, constrói muros gigantescos, sejam muros reais, no sentido de concreto, sejam muros reais no sentido do simbolismo, né? E com isso se perde o poder de construir redes de saberes e redes de afetos e redes entre pessoas que querem construir um mundo mais saudável dentro e fora dos espaços institucionais. Então, a educação popular ela vem como um acumulado histórico, não é algo recente, embora Paulo Freire seja a nossa referência, com muito orgulho, aqui no Brasil, mas a educação popular ela vem como um acumulado histórico, pelo menos desde o século XIX, questionando esses pilares que sustentam o sistema mundo moderno colonial, não é? E nos dias de hoje, os desafios da educação popular precisam partir exatamente das contradições do capitalismo, do racismo, do patriarcado, não é? Enfim, de todos esses processos de opressão, não é? Como é que a gente consegue construir uma educação libertadora, uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia dos sonhos possíveis, uma pedagogia da indignação, partindo das realidades concretas dos movimentos sociais de luta? E para finalizar, que eu estou vendo que me falta apenas 1 minuto, para finalizar, eu penso que é uma ideia-chave, tanto da educação popular quanto do pensamento decolonial, não enxergar os movimentos sociais como espaços sobre os quais fazer pesquisa ou fazer intervenção. Eu acho que a gente pode pensar diferente. Essa é a lógica eurocêntrica, né? A gente vai lá, faz pesquisa, produz uma tese e manda para a biblioteca. Numa perspectiva de educação popular e numa perspectiva decolonial, ou se faz pesquisa com os movimentos sociais, ou se faz pesquisa a partir dos movimentos sociais. Nesse sentido, a sabedoria produzida pelos movimentos sociais não é objeto para ser etnografado friamente, tal como os etnógrafos funcionalistas, não é? Do século XIX e do início do século XX, e ainda hoje, não é? Mas essas sabedorias são sabedorias insurgentes e são práticas epistêmicas a partir das quais construir conhecimento e construir prática pedagógica. Então, por uma educação popular e decolonial, nos diversos territórios onde os movimentos sociais estão presentes e fazem as suas lutas, e por uma educação popular e decolonial que se construa a partir dos processos organizativos e a partir das sabedorias insurgentes que conformam práticas epistêmicas de denúncia do colonialismo e das colonialidades, e, ao mesmo tempo, elas apresentam um horizonte civilizatório outro, marcado pela defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza e pela superação radical de todas as estruturas que nos oprimem. Acho que eu consegui cumprir o tempo, agradeço e fico à disposição para o diálogo. Maravilha, João. Né? E as falas assim, maravilhosas vão se complementando. Né? Muito interessante o momento histórico que a gente está vivendo, né? Que é um momento de ataque à educação, em todos os sentidos. Né? A gente vem num processo de reforma do ensino médio, a gente vem num processo de BNCC, a gente vê num processo de uma tentativa de escola sem partido, a gente vê num processo de eleger o professor, né, como inimigo, né, o ataque às universidades públicas e, principalmente, à educação básica, né, a escola pública, que, de certa forma, não provém, assim, eu vou aqui dizer, não provém, não usufrui da mesma proteção social, digo, da sociedade, que a universidade, né?
Então, assim, qualquer ataque à universidade já mobiliza, né, uma reação quase que imediata da sociedade. A escola pública, e a gente, talvez nem sempre isso acontece, né? A escola pública foi deixando de lado a questão dos investimentos, né? Algumas parcerias que algumas prefeituras, alguns estados, né, têm feito, né, as políticas privadas, enfim. Mas, como eu disse lá no início, pensar projeto de educação é pensar em projeto de sociedade. E pensar a escola é preciso pensar que projeto político-pedagógico, né, a gente quer trabalhar com os nossos educandos, né, com eles, junto a eles, e quais as experiências, né, e quais os saberes e nem sempre esse educando está sendo contemplado, né? A existência desse educando nem sempre é contemplada no processo de educação, né? E assim, a gente tem, como o João falou, um currículo profundamente eurocentrado ainda, que não contempla esse aluno, e de alguma forma, sobretudo, a escola ainda carrega um viés de um certo adestramento, né, para o modelo de sociedade que está. E tanto a educação decolonial, né, e tanto como a educação popular, que tem um acumulado histórico, e hoje, cada vez mais, está na moda, né, ser educador popular, a educação popular está na moda, e sendo até cooptado para diversos interesses, mas a educação popular e decolonial é a possibilidade, é uma alternativa política e epistemológica, né, de a gente estar trabalhando uma educação crítica no espaço da escola pública também. Ou seja, é muito interessante. A experiência, né, dos espaços considerados não formais de educação, dentro dos movimentos sociais, é uma alternativa hoje concreta e real para a gente propor uma educação crítica, né, conscientizadora, né, como diz nosso mais velho Paulo Freire. A gente tem alguns comentários pela internet, eu vou ler todos depois, né, após a fala da Noélia, algumas perguntas. E eu tinha feito aqui, Noélia, deixa eu pegar minha colinha. Noélia, amiga... Vamos lá, Noélia Rodrigues, educadora popular, fez sua graduação em Ciências Sociais pela PUC-Rio, doutora em Educação e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde possui mestrado na mesma área, foi professora colaboradora, analista e gestora de projetos em Educação Popular e EJA, pelo NEAD, PUC-Rio, idealizadora e membro fundadora do CEPL, Coletivo de Educação Popular e Libertária. Tem experiência na área de antropologia, sociologia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: EJA, educação popular, juventude, políticas públicas, cultura, cidadania e direitos humanos. Noélia Seas me agradece, Neto, seja bem-vinda, né? A palavra é sua. Estamos juntos. Gente, boa noite a todas, todos e todos. Então, eu sou a Noélia. É um grande prazer estar aqui novamente com o NEPES, né? A gente fica sempre nessa dobradinha, o CEPL convida, o NEPES também. Então, eu acho que eu já sou de casa e isso é muito gratificante, né? Para mim, é uma felicidade estar aqui. E não só, né, novamente com o NEPES, mas também com o João Colares, querido companheiro aí de lutas, um grande estudioso e educador popular e que tem tem como marca, né, o João, ele tem essa afetividade, essa relação muito próxima, sempre muito solícito. E a Vânia Gonzalez, queridíssima, que há muitos anos eu não encontro, né, vou revelar um segredo aqui. Há muitos anos atrás, eu passei no mestrado na FEBEF, né, para a Vânia Gonzalez, querida. Mas, como eu passei na Unirio, né, e lá eu teria a bolsa, estudante pobre, a gente precisa ter acesso à bolsa, porque a gente tem comida para botar na mesa e aluguel para pagar, eu, então, fiz a Unirio, né, com a Lili, que esteve aqui com vocês, Eliane Ribeiro, e pedi 1000 desculpas para a Vânia, enfim, e não fui sua orientadora, Vânia. Uma grande perda também, mas um grande ganho, porque... Estou feliz, que bom, você cumpriu a sua trajetória belamente. Exatamente. Da onde eu te conhecia? Você falou FEBEF, eu fiquei da onde? Pois é.
Bom, nos reencontramos. Exatamente, 9 anos depois, quase 10 anos depois, né? 10 anos depois, e encontrei a Lili na minha vida também, que foi assim um marco, né? Muito feliz por ela ter estado aqui nesse segundo encontro. Fui aluna do Marcelo Burgos, que teve no primeiro encontro, quando eu fui bolsista da PUC, né, em Ciências Sociais. E a Lili falou uma coisa no segundo encontro que foi muito importante, né? Ela falou que o professor tem muita responsabilidade, né? Ela usou algo assim: na vida da sua aluna e do seu aluno, isso é verdade, né? Quando eu pensei em desistir porque a bolsa não chegava e eu tinha que trabalhar, eu tinha comida para botar na minha mesa para minha filha, a Lili falou: não, você não vai desistir, você vai continuar. E depois no doutorado foi a mesma coisa. Então, assim, foi um encontro, né? E se não fosse ela, eu acredito que a gente sempre tem um professor, uma professora que a gente lembre da nossa vida, né, que fecha com a gente, e a gente discorda em inúmeras coisas, né, mas a gente sabe se respeitar, e eu tenho uma grande admiração pela Lili. Queria agradecer, né, na pessoa do Chiquinho, do Francisco, o Humberto também, o Lourenço, a galera sempre aí, né? Eu tô assim, é muito bom falar de educação popular, é muito bom falar de decolonialidade. E eu estou pedindo licença, então, para chegar, como eu sempre faço, né? Peço licença à ancestralidade para chegar aqui. Essa ancestralidade que pisou esse chão, essa ancestralidade que pisou o solo da educação popular muito antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui hoje, continuando nessa luta, né? Então, pedir licença a essa ancestralidade, reverenciar também, né, os mortos pela Covid, a gente precisa colocar isso em questão, né? Estamos aqui por vocês, com vocês e para os que ficaram também, né? A gente está aqui nessa resistência diária, né? A cada dia a gente está aqui lutando de alguma maneira. Eu acho que falar de educação popular, né, não dá para a gente deixar de falar das geografias, né, da destruição, como diz o Exército Zapatista de Libertação Nacional, pelo subcomandante Marcos, e das geografias da esperança, que ele também fala. Se existe uma geografia da destruição, existe uma geografia da esperança, e a gente viu isso agora com a Bolívia, né? Então, assim, é motivo de grande alegria, né, a gente ter, né, de volta, né, o extremismo sendo derrotado e a democracia, enfim, com todas as questões que a gente sabe, a gente tem críticas, mas foi um grande ganho para a nossa Biayala, nossa América Latina, os nossos povos, irmãs e irmãos de Bolívia. Então, saudações para vocês aí, né? Tamo junto. Fiz aqui minha jantinha aqui com vocês, meu regabofe, gente, porque faz parte, né? Todas as lives que eu participo, eu como. Eu acho que isso é uma mística, eu acho que estou aqui dividindo com vocês esse alimento, então a gente precisa enriquecer a nossa alma, mas o corpo também precisa, tá? Então tem gente que fala que é falta de respeito, eu digo que não, eu digo que é uma partilha. Vocês ouviram esse barulho? Não? É o mundo dali de fora ruindo e o nosso ressurgindo. Com essa mística também do subcomandante insurgente Marcos, do Exército dos Zapatistas de Libertação Nacional, a gente inicia, então, essa fala sobre educação popular. E aí, quando a gente pensa em educação popular, né, que ficou mais o foco para a Noélia aqui, a gente pensa muito, né, que é só Paulo Freire, né, como o João já falou. A gente pensa muito que ela está ali só nos espaços não formais de educação, né? A gente pensa, né? Eu estou aqui com os meus inscritos, a gente pensa que ela nasce somente na América, ela está somente na América Latina, não, né? Ela nasce depois da invasão, né, da Europa, não. Então, assim, a gente precisa entender que processo é esse, né? A educação popular já existe há muito tempo nos povos originários, né? Com os povos originários. A educação popular se mantém ali, né? A educação popular existe ali naquele espaço. No início do século XX, aliás, no final do século XIX, a gente tem no Brasil, com a Maria Firmina dos Reis, no Maranhão, um processo de educação popular. A gente tem no início do século XX, sobretudo na segunda década, Maria Lacerda de Moura, né? A gente tem Armanda Álvaro Alberto fazendo educação popular, né? A gente tem
Mariátegui, né? A gente tem a galera do Peru, a galera da Bolívia, né? Que é a Bolívia com a educação popular, né? A Silvia Rivera Cusicanqui, uma grande socióloga, uma educadora popular que eu tenho grande admiração, ela já fala, gente, a decolonialidade já existe há muito tempo, né? E tem uma galera muitos anos antes que fala sobre isso, né? Então, desde a década de 70, Frantz Fanon falava sobre decolonialidade, né? Ele não falava esse nome, ele não utilizava esse termo, mas ele já falava sobre isso, né? A gente tem o Fausto Reinaga, também na Bolívia, no México a gente tem o Pablo González, né? E González também, Vânia, que é o Casanova, quer dizer, e ninguém conhece, né? A gente acha assim, nossa, nasceu com o grupo MC. Não, galera, vamos estudar lá atrás e vamos procurar entender que existe uma educação popular em América Latina. Ok, vem, né? Dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem esses casos, tem também no chão das fábricas, que vem com sindicatos, né, anarquistas. A gente tem uma educação popular de base anarquista muito forte, né, com escolas anarquistas. De Rodrigues, grande educador popular. Noélia. Noélia, um pouquinho, né? Travou um pouco. Parece que ela caiu, Francisco. Isso, voltou agora. Enfim. Vou aguardar ela voltar enquanto enquanto ela retorna. Eu vou aproveitar esse momento para ler aqui algumas falas, né? Deixa eu pegar aqui. A Elaine Martinazzi falando ótimas considerações e reflexões da professora Vânia, né? Dagmar Cerqueira, para ouvir a professora Vânia. A Tatiane Vitorino, nossa, amando demais o professor João. Deixa eu pegar mais aqui. Zélie, Cristine, falando muros de todos os jeitos mesmo, né? Precisamos das redes de saberes e afetos. Noélia, voltou, né? Meu filho, a gente fala da ancestralidade, eles estão aí, né? É isso. A internet aqui no Morrão tá osso, gente, está complicado. Mas, estava falando, não sei se vocês chegaram a ouvir, né? O Ironide Rodrigues foi um grande educador popular, né, do movimento negro, um grande alfabetizador, e ninguém fala, ninguém comenta, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que não começa com Paulo Freire, e Paulo Freire também não agiu sozinho, né? Nosso grande, querido Paulo Freire. Primeiro que ele tinha a Elza Freire ali do lado dele, né? Como ele mesmo fala, né? Corrigindo, dando esporro, falando que está errado, que não está, enfim. Ela é uma co-criadora dos trabalhos de Paulo Freire, né? Então, a gente precisa entender esse processo. Década de 60, 50, 60, quando Paulo Freire começa essas campanhas, sobretudo em Angicos, né, que ficou a mais famosa, as 40 horas de Angicos, né, com muitas aspas, 40 horas. Em 2017, eu tive a oportunidade de estar em Angicos, num congresso, e que tinha alunas e alunos, ex-alunas e alunos de Paulo Freire, mas não era de Paulo Freire, né? Quando a gente chegou lá, a gente conversando com 7 deles e delas, eles falaram assim, Paulo Freire eu não lembro não, mas da professora Valquíria eu lembro. Então, isso faz a gente perceber, eu até boto isso na minha tese, né? Porque assim, faz a gente perceber que ninguém age sozinho, ele fez menos ou mais, não. A gente age na coletividade, a gente só consegue fazer alguma coisa no coletivo. Então, assim, não ele é um grande, ele é o cara, ele é um porra. O esperançar, né? Essa geografia da esperança que o subcomandante Marcos fala, é isso, é o esperançar trabalhando, lutando, se insurgindo, né?
contra essa colonialidade que insiste, né, que está aí. Né, ela mostra a sua cara, né, quando você... Eu na Vitória, né, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, né, terão a oportunidade, o Francisco conhece, o João também. Eu na Vitória, uma mulher trans, mãe, estudante de Direito na Bahia, pela UFBA, né, e ela fala, a escola não dá conta, a escola ela faz uma expulsão velada. A escola faz uma expulsão velada da gente, da nossa população. E aí a gente vai para a prostituição numa designação compulsória. E ela fala, o problema não é a prostituição, o problema é a designação compulsória que nos leva a ter a única opção, que é a prostituição. Então, assim, quando a gente falar que é educador popular, educadora popular, a gente não está falando que a gente é contra os espaços formais de educação, a gente está falando que eles precisam se reinventar, eles precisam ruir para surgir novas questões, para ouvir os saberes da rua, para ouvir os saberes informais, né, e não formais. A gente precisa entender aonde a gente quer chegar. Se a gente quer continuar mantendo um currículo engessado, um currículo que não convém, ou se a gente quer realmente, né, balançar esse pilar do eurocentrismo, do machismo, do classismo, da misoginia, do racismo, para a gente poder fazer uma nova história. Né? Porque senão a gente vai ficar aqui conversando a vida inteira e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? Porque, como o João falou, a decolonialidade está aí para a gente mandar ver, não é para ficar escrevendo sobre isso. Educação popular está virando moda, igual o Francisco falou, a gente sempre conversa sobre isso, né, Francisco? Nossa, você é o quê? Educador popular. Será que é mesmo? Será que quando a gente for lá, né, visitar, a gente é chamado, a gente olha assim, não é educação popular nada, só tem rótulos de educação popular, mas é uma educação verticalizada, uma educação autoritária, uma educação que não dialoga e nem conversa com a realidade das pessoas, não sabe nem o nome das pessoas. Então, assim, é muito triste, né, a gente ver a banalização desse processo e da educação popular como categoria, porque a gente tem estudo, a gente tem prática, a gente se prepara, a gente tem toda uma preparação, tem metodologia, então, assim, não é chegar e falar assim, agora eu estou fazendo educação popular. Né? É o perigo de você estar, mais uma vez, expulsando uma galera que volta, às vezes, para a escola, porque a educação popular está muito na EJA, né? Tem muita gente que trabalha com a educação de jovens e adultos se diz educador popular, mas que, na verdade, galera, está fazendo o contrário, tá? E está expulsando novamente essa galera da escola, desse espaço formal de educação. Não sei se eu já acabei, mas, assim, eu acho que a gente precisa olhar, né, para essa questão de ser AD contra o anticolonial, né? O Nego Bispo fala isso, né? Eu sou anticolonial, sou contra-colonial. A Silvia Rivera Cusican, que também fala, né, de ser anticolonial. O que importa não é a nomenclatura, né? O que importa é o proceder, é a moral, entendeu? É você chegar e fazer. Né? Não ficar de mancada, né? Como tem muita gente por aí, né? E detalhe, tem muita gente que hoje diz que conhece Paulo Freire, assim, ó, era íntimo de Paulo Freire, né? Pena que Paulo Freire não está aí para desmentir. Então, assim, vamos parar com isso, gente. Educação popular é ética, velho. Educação popular é para a gente chegar e balançar mesmo, mas é a partir de você, a partir do teu proceder, né? Porque senão fica difícil. E eu acho que era mais ou menos isso para a gente começar, né? Eu acho que educação popular de base decolonial, né, que eu coloco sempre, é redundante. Pode ser redundante, pode ser, Noélia, mas ela não é decolonial por si só, mas a gente precisa afirmar a categoria política, que é educação popular de base decolonial, para a gente entender aonde a gente quer chegar, porque a gente precisa demarcar território, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem para compartilhar e partilhar com vocês, já agradecendo mais uma vez. E eu sei que eu posso, né? Se eu posso fazer uma crítica, eu sei, hoje em dia, né, a gente faz uma crítica e a gente é execrado, né? Colocado à margem, enfim, boicotado, mas eu sei que aqui eu estou entre pessoas que sabem, né? Entender e refletir sobre a crítica. Eu acho que vocês poderiam, NEPS, poderia ter feito mais um encontro
com essas pessoas que fazem parte dessas pesquisas, né? Na minha tese, o que eu defendo é a banca popular. A banca popular é tão criadora, tão autora do trabalho quanto quem está escrevendo. Então, assim, é importante a gente entender esse processo para que a gente também não vire mais do mesmo, né? Para que a gente possa entender que esses sujeitos e essas sujeitas precisam estar aqui falando de suas trajetórias e não a gente, né? Porque senão a gente corre risco de colocar a voz, né, e o proceder do colonizador mais uma vez nas nossas atividades. Então, fica essa... não é crítica, né, essa reflexão para que a gente possa ir mudando e fazendo o SULEAR. Tá certo? Obrigada, gente. Valeu. Perfeito, perfeito, né? Como a gente diz pelos acessos do RJ, pegar a visão, né? É isso, né? A gente tem aqui algumas, né, eu já li algumas intervenções, né, pelo chat. Eu tenho duas questões aqui. O NEP tinha preparado uma pergunta que a gente fez nos 2 últimos encontros, mas eu vou tomar liberdade, penso que os meus colegas não ficaram chateados comigo, mas tem 2 questões aqui pelo chat. Eu vou colocar essas questões para vocês e acho que é uma oportunidade de repente, vocês complementarem alguma fala, né, que tenha ficado para trás, né? E aí, assim, 3, 4 minutinhos para cada um, para tentar tratar dessas questões. São 2 questões. A primeira é do Alexandre Dias, professor de História, professor de História da rede pública, né, municipal aqui, morador, pesquisador da Maré também. Ele fala, tem uma questão. Nesse momento, por causa da pandemia, muitas pesquisas estão apontando que os alunos não estão conseguindo estudar ou não estão abandonando a escola, né? No entanto, pouca gente está aproveitando para reafirmar que a própria escola pública vem sendo abandonada faz tempo. E, ao contrário do SUS, onde todo mundo passou a valorizar mais, isso não tem ocorrido. Com a escola pública, não está se discutindo para qual escola os alunos irão retornar depois da pandemia. Essa é uma questão, né, que o Alexandre Dias coloca para a gente. E aí, essa é uma, vou colocar outra questão, que é o do Humberto, né? Humberto, né, que é também do NEP, professor da rede municipal pública de ensino. Ele pergunta o seguinte: qual seria o papel hoje dos movimentos sociais da educação na luta contra-hegemônica em relação às políticas oficiais que querem reforçar o currículo colonial na escola pública? Então, nós temos o Alexandre perguntando que escola é essa que os alunos, qual será a escola que vai recepcionar os alunos, né, no pós-pandemia, e o Humberto está falando do papel dos movimentos sociais, né, na educação contra essa luta contra-hegemônica em relação às políticas oficiais, que estão o tempo todo reforçando, né, esse currículo colonial na escola pública, né? Vânia, 3 minutos, depois o João, 3 minutos, e a Noélia, 3 minutos. Vânia. O áudio. Sim. Eu queria começar pela segunda, sabe? Porque foi um ponto que eu tinha registrado para falar e acabei não falando, que é a questão dessa relação entre os espaços formativos está posta no nosso Plano Nacional de Educação. Eu nunca pensei, veja como o mundo dá voltas, né? Que algum dia eu fosse defender esse PNE que está aí. Mas eu acho que a gente está num contexto tão absurdo que ele até vale a pena a gente defender a meta 6 e 7 do PNE, sabe? Que fala ali de educação integral e fala também de buscar na educação popular as experiências que deram certo. Então, sabe, vamos lá na meta 6 e 7, porque tem uma política pública que está em vigor, né? E isso pensando assim, né? Qual o papel dos movimentos sociais né? Vamos dizer, nesse momento, eu acho que se a gente conseguir fazer com que o Plano Nacional de Educação seja cumprido, nossa, já temos aí uma diretriz, para quem não tem nada, né? Assim, a gente tem um bando de gente que só medidas cada uma pior que a outra, né?
e a gente não sabe por onde isso vai dar. Então, eu acho que a defesa do PNE hoje é um ato que pode nos dar um fio condutor e tem umas coisas interessantes ali. Então, vamos por aí, né? Vamos por aí. Aí, invertendo, indo para a primeira questão, né? Qual é a escola que os alunos devem retornar? Penso que a nossa luta, né, também aí me pegando no que temos em termos legais. Então, a Constituição estabelece que a educação é um direito público subjetivo, ok? Então, penso que a gente tem que lutar por essa educação pública e de qualidade para todos. Então, que escola queremos depois da pandemia? Uma escola pública e de qualidade para todos. E essa tem que ser a nossa bandeira, sempre. Tá? Então, seriam esses dois aspectos. Francisco, eu vou começar pela primeira e depois chego na segunda. Primeiro dizer o seguinte, que o contexto de pandemia, ele apenas aprofundou as injustiças sociais e educativas que nós já tínhamos antes, né? Não houve, durante a pandemia, nenhum processo novo no sentido de se tentar implementar uma escola plural, diversa, que acolha os movimentos sociais e que seja reinventada numa perspectiva popular. O que se está falando é no novo normal, né? Essa expressão horrorosa, porque se o normal ele já significa a exclusão das maiorias, o novo normal só pode ser, então, a multiplicação desses processos de opressão. E quando eu vejo o que está acontecendo hoje nas universidades e nas escolas públicas e privadas, eu não consigo visualizar a implementação de pedagogias emancipatórias nesses espaços. Portanto, eu acho que essa é uma tarefa para ser construída, seguindo essa luta histórica, desse acumulado histórico, para que a gente possa pensar uma escola popular e pensar uma universidade popular. Porque a universidade que está aí acha que todo mundo é obrigado a ter internet, computador com banda larga para assistir a aula remota. E eu, por exemplo, que estou aqui na Amazônia, mas que sei que essa realidade ela é de todo o país, pergunto, né, nas nossas assembleias, nas nossas reuniões com o reitor da universidade, como é que vocês vão excluir 40%, 50% dos alunos que moram em áreas rurais, que são quilombolas, que são ribeirinhos, ou que moram em zonas de periferia urbana de Belém e que não têm acesso a um computador, que não têm acesso à internet. A universidade propôs a distribuição de uns chips, que até agora não chegou, e que está sendo chamada de pedagogia dos chips. Essa é a pedagogia da nova normalidade, né? Então, essa universidade e essa escola, em tempos de pandemia, apenas aprofundaram as desigualdades sociais e educativas. Nesse sentido, essa escola e a universidade precisam aprender muito com os movimentos sociais, porque eles, durante a pandemia, foram os polos mais dinâmicos e ativos na criação de processos educacionais e formativos de caráter popular e emancipatório. Os movimentos de educação popular não pararam um instante durante esse período. A quem a população realmente teve que recorrer para garantir cesta básica, material de higiene e ter acesso a práticas formativas sobre como se proteger, sobre como ajustar os seus comportamentos de modo a garantir biossegurança. Como foi que isso aconteceu? Foi através do trabalho de base. Foi através do trabalho de base feito, por exemplo, por vocês na Maré, né? Feito pelo coletivo de educação popular e libertária, que a Noélia faz parte,
né? Feito pelos projetos que a professora Vânia está envolvida, feita pelos projetos que nós estamos envolvidos e que passam pela articulação entre movimentos sociais e universidades. Mas essa relação, como eu disse antes, ela não pode ser uma relação colonizadora. Não é a universidade que vai ensinar os movimentos sociais. A universidade até tem muito que ensinar aos movimentos sociais, mas ela só pode ensinar na medida que ela assume a sua característica aprendiz. Porque os movimentos sociais têm muitíssimo o que ensinar para a universidade. Então, é numa perspectiva dialógica, numa perspectiva realmente de encontro entre conhecimentos, saberes, realidades, práticas, lutas, é que eu penso que seja possível a gente construir não o novo normal, porque eu não acredito nesse novo normal numa perspectiva emancipatória, mas como estamos aqui falando de Paulo Freire e de educação popular, eu preferiria utilizar a palavra inéditos viáveis, uma categoria que ele utilizou pouco, inclusive, na sua obra, mas que é muito potente. Ele usou na pedagogia do oprimido, nada mais, nada menos que na pedagogia do oprimido, né? Revisitou na pedagogia da esperança, e o inédito viável, ele é, como diz a palavra inédito, aquilo que ainda não existe, que tem que ser construído, né? Então temos que esperançar, né? Mas ele tem que ser viável. Então, não pode ser um sonho que fica voando no ar. Se esse inédito não for construído pelo que é possível hoje, pelas mãos daqueles e daquelas que estão lutando para que os nossos sonhos se tornem realidade, então o inédito viável ele não é viável, ele se torna inviável, né? Então, contra o novo normal, eu pensaria nos inéditos viáveis para a educação popular, em sentido ampliado, educação popular como concepção de educação e como movimento de educação popular, e caracterizada nesse sentido, eu não faço oposição entre espaços formais e não formais para pensar a educação popular. Evidentemente que a educação popular, por suas características, ela está mais presente nos movimentos de luta do que nos espaços institucionalizados, que tendem a ser mais engessados pelas estruturas e pelas hierarquias, mas tem muito professor de escola pública nesse Brasil todo e de universidade pública nesse Brasil todo que estão lutando para manter a escola pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, e se não fosse a luta dessas professoras e desses professores, os projetos de destruição da educação pública já teriam se tornado completamente realidade em uma situação de completo retrocesso em que nós estamos vivendo no país, de maneira geral, com Bolsonaro, mas também ao nível dos estados. Aqui no estado do Pará, quem governa é o de Barbalho, filho do já de Barbalho. Portanto, né, temos um grupo oligárquico ligado ao latifúndio, ligado, enfim, às estruturas de poder, todas arraigadas, instaladas, enraizadas no Estado, e é contra isso que a gente tem que lutar para conseguir construir uma universidade popular e uma escola popular referenciada por uma perspectiva de educação popular e libertadora. Maravilha, maravilha. Eu estou aqui me segurando para não tentar fazer uma intervenção, né, para a gente continuar. Noélia, 3 minutinhos. Pode falar, Francisco, vai lá. Não, eu vou complementar depois, vai. Tá demais. O pessoal está aqui em êxtase. O pessoal aqui no chat está em êxtase aqui. Eu vou iniciar nesse segundo momento, né, que eu tenho só 3 minutos, para citar uma frase de uma profissional da educação, do ensino superior, que eu boto com muitas aspas, né? O que é o superior, né? Enfim, já começa por aí, né? Já começa nas categorias e nomenclaturas. E ela diz assim: estude, sua experiência é importante, merece ser valorizada e reconhecida. Pesquisa é outra coisa. Então, quando a gente lê, né, uma frase dessa, vinda da academia,
né, a gente fica, né, meu Deus, se experiência, vivência não é pesquisa, não pode virar pesquisa, o que é a pesquisa? Né? Para a gente ter em mente como os saberes canonizados da academia ainda estão completamente assim, ó, intocáveis. Né? Se você vem a público e diz exatamente o que você pensa, né, de cima para baixo, uma perspectiva hierarquizada, dizendo que os conhecimentos e vivências não são pesquisa, o que eu vou falar dos movimentos sociais que estão aí até agora? Como o João falou, Complexo do Alemão, Maré, Gisele está aí vendo nossa live, querida Gi, beijo para você, querida, que batalhou para caramba. Quantas cestas básicas não conseguiram? Quantas pessoas deixaram de morrer por conta dessas experiências e vivências? E que são pesquisa, sim. Quem define o que é pesquisa e o que não é, velho? Né? Quem define o que é pesquisa e o que não é? Sabe? A gente está fazendo aqui, ó, ralando aqui. Eu trabalho com alfabetização de adultos. Como é que eu vou fazer alfabetização de adultos online? Né? Então, a gente vai pelas brechas ali, pelos meandros, pelas encruzas, como diz Luiz Rufino. Vamos pelas encruzilhadas, vamos ver onde dá, onde pode chegar. Sabe? Então, a gente precisa entender que papel que a gente está exercendo enquanto movimento social, que papel a gente está exercendo enquanto escola. Tem escola, sim, o João, que faz educação popular, né? São poucas, mas tem, sabe? Tem sim. Mas o que a gente pode aprender com essas poucas escolas que fazem, né, a duras penas educação popular nesses espaços, né? Movimentos sociais tem que pressionar ainda mais. A gente já faz para cacete, mas tem que fazer muito mais. É pressionar mesmo, é estar em assembleia, é meter o dedo, sabe? Porque senão a gente não vai mudar a realidade. A gente só muda a realidade se a gente incomodar. Me desculpe, né? Senão a gente estava aí com a escravização até hoje, né? Senão as mulheres estavam aí até hoje sem conseguir nada, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que meter o dedo na ferida, não adianta ficar, sabe? É isso. Que é isso? O que é pesquisa para essa galera? Então, assim, é deixar mais essa para vocês, porque, assim, é impossível não compartilhar isso aqui, né? É impossível. E esse é o retrato da academia, né? De muitas, eu digo a maioria, né? Esse é o retrato. Essa é a norma na academia. Quem define o quê? Quem define o que é ciência? Quem define o que é saber? Para a gente é conhecimento. Para a gente, né? Mas para eles pensam que o nosso é saber, não é conhecimento. Para eles, o que a gente faz é folclore, né? Cultura. Né? Tá aí a diferença. Qual a diferença de saber e conhecimento? Qual a diferença de folclore e cultura? Vamos, né? Vamos começar a pensar a partir dessas sutilezas, porque o racismo, o classismo, né, e o eurocentrismo é sutil. São muitas questões, muitas, né? A gente não, com certeza não vai dar conta de tudo hoje, mas esse cenário, né, por conta das últimas 2 décadas, né, dessa democratização da universidade, né, e aí você tem o surgimento de uma geração já de pesquisadores, né, oriundos de favela, de periferia, e que, de alguma forma, estão tentando acessar o espaço da universidade, né? Que era até uma das perguntas que a gente fez nos 2 últimos encontros, mas que hoje a gente não tem como avançar. Eu vou ler aqui algumas intervenções no chat. Enquanto isso, a gente começou 10 minutinhos depois, eu acho que pode passar uns 5 minutinhos. Vocês vão pensando nas considerações finais de vocês, que após a leitura aqui das contribuições do chat, eu vou pedir as considerações finais de cada um para a gente ir encerrando o nosso encontro. Rapidamente, a Kelly Barros, né? A Dagmar Cerqueira, debate muito profundo, Barros perfeito, tem que ser quebrado esse conceito de pesquisa cânone, embraquecido e elitista. A Gisele Martins, né, queridíssima nossa, boa, quem define o que é pesquisa, o que é saber? O JB também, coordenador do preparatório aqui do SEASM. Parabéns, Nepes, que seminário rico e de extrema importância para o fortalecimento da educação popular. Laurinha Avelino, seminário. Elaine Martinazzi, parabéns aos convidados, muito boa discussão, excelentes colocações e reflexões. Tatiane Vitorino, boa noite, professora Noélia, obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento,
Poderia comentar um pouco mais sobre o educador popular do movimento negro, que citou em sua fala? E aí ela continua, sabe indicar alguma bibliografia que trate sobre ele? Desde já, grata pela atenção. Anne Caroline, parabéns também, né? Thaís Paiva. Ariane Paiva, 3 encontros de muitas trocas, reflexões e aprendizado. A Anne e Caroline vão encerrar com chave de ouro. Luiz Lourenço, discussão de altíssimo nível. Kelly Barros, geniais, uma aula incrível, esse seminário de resistência, exemplo de ocupação. Maiara Barbosa, um prazer ouvir esses professores, principalmente da professora Vânia, que me deu aula na FEBEF. Né? Então, a gente tem imensas... Né, o pessoal está aqui, todo mundo se sentindo alimentado, né, com as colaborações, contribuições, e a gente vai encerrando, né, pedindo as considerações finais de cada um de vocês, já agradecendo o CEASM, o Centro de Estudos e Ações Solidárias de Amaré, que tem se movido aí há mais de 2 décadas no território, sendo bem propositivo, e a gente vai entre erros e acertos, né, os desafios, né, dentro dos inéditos viáveis, né, que nos surgem, né, inclusive dentro da própria do cenário de pandemia, né. Eu concordo com todos vocês e é consenso que os movimentos sociais, né, a favela, os movimentos populares nunca deixaram de fazer trabalho de base. Nunca deixaram de fazer trabalho de base, no sentido, seja no campo da educação, seja no campo de outras ações também. Mas sempre esteve, né, nessa perspectiva, né, da militância. Então, Vânia, suas considerações finais, depois o João e a Noélia. Eu queria destacar, né, que o Ministério Público ainda está discutindo a questão da distribuição de merendas, né, o que se faz com as merendas nas escolas, isso, assim, uma atrapalhada, 7 meses e essa questão não se resolveu. E eu tenho um doutorando na universidade privada que participa de uma ONG no subúrbio carioca e desde a primeira semana eles já estavam distribuindo os kits de lanche que a ONG oferecia, porque já sabiam que eu ia parada e para esses lanches não estragarem, eles já se articularam rapidamente, as famílias já estavam passando para pegar o lanche de um mês. Então, essa agilidade, né, ela acontece sim nas ONGs, nos movimentos sociais. A questão dos deveres de casa, eles, né, lá da ONG, que estavam possibilitando a impressão e fazendo a distribuição, articulado com as escolas do entorno. Então, assim, uma rede de mobilização muito mais rápida do que as esferas, né, públicas convencionais. Então, isso acho que vale a pena a gente registrar e refletir sobre. E uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar nesse espaço aqui, que é o ERJ-FEBEF, né? Tem 3 cursos de graduação e além do mestrado. Então, para que as pessoas fiquem, né, os jovens principalmente, saibam que temos na Baixada Fluminense, né, cursos de pedagogia, de geografia e de matemática disponíveis aí em processos seletivos, né? É só entrar no site da FEBEF e ver, né, as datas para vocês participarem desses processos seletivos, tá bom? E dizer assim, olha, contem comigo, tá? Para o que precisarem, tá? Não só assim, para lives e, enfim, qualquer outra atividade que vocês achem que eu possa colaborar. Os colegas também, foi um prazer conhecer o João. Noélia, foi muito bom saber que a sua trajetória deu certo, que você me abandonou, mas você foi muito feliz com a Eliane, então isso é que importa, e deu continuidade aos seus estudos, e eu fiquei muito feliz em te reencontrar aqui, tá? E obrigada pelo convite mais uma vez. Tá? Foi assim, um espaço de discussão muito profícuo, gostei bastante. Tá bom? João? Eu também, Francisco. Queria agradecer mais uma vez pelo convite.
É prazer conhecê-la, professora Vânia. Espero que a gente possa estreitar os laços. Prazer revê-la e conversar contigo, Noélia, sobre educação popular e os desafios que nós temos pela frente, né? Quando a gente conversa, são sempre conspirações. Então, vamos seguir conspirando contra esse sistema, né? E Francisco, gratidão pelo convite, não só a ti, mas a todo o grupo que construiu esse seminário. Também cumprimentar a todas, todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e dizer assim que, como eu pedi para o Francisco para eu ser apresentado de modo muito breve, eu disse para ele que em algum momento eu iria falar dos coletivos dos quais eu faço parte, né? Então, eu queria aproveitar agora esse finalzinho para dizer que nós, do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, nossa sigla é NEP, né? Parecida com a de vocês, só que sem o S. Temos feito uma série de discussões também, sobretudo no marco agora do centenário do Paulo Freire, que na verdade vai completar no ano que vem, mas que a gente vai fazer um ano inteiro de atividades, que iniciou em setembro desse ano e que vai até setembro do ano que vem. Então, quem puder, quiser nos acompanhar também para discutir sobre educação popular na Amazônia e nos espaços onde nós atuamos, que são também zonas de periferia, hospitais, comunidades ribeirinhas, asilos, espaços de educação inclusiva, escolas públicas. Quem quiser acompanhar as discussões que nós temos feito, podem nos procurar, Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, NEP, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. E o NEP ele está vinculado ao Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, ao CEAL. Foi assim que nós nos conhecemos, inclusive, não foi, Noélia? No Fórum Social Mundial, numa dessas reuniões que o CEAL promovia. E no CEAL a gente tem feito também um trabalho de militância assim histórica, né? O CEAL foi fundado pelo próprio Paulo Freire, né? Já vai fazer 40 anos de história, está presente em 21 países, tem 140 organizações e movimentos sociais que são filiados de toda a América Latina e o Caribe, e a gente está desde o ano passado com uma forte campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, e agora construindo o seu centenário. E para nós essa campanha ela não significa só defender Paulo Freire, não é isso. A gente sabe que Paulo Freire vem sendo atacado pela direita, que tentam descaracterizar suas ideias, que tentam difundir notícias falsas, que tentam retirar-lhe o título de patrono da educação brasileira. Então, a campanha vem em defesa, sim, do Paulo Freire, mas é uma campanha em defesa, sobretudo, do legado do Paulo Freire, né? E o legado do Paulo Freire é o que nós conversamos aqui, né? É tudo isso que nós conversamos aqui: a democracia, direitos humanos, justiça social, valorização dos movimentos, partir do diálogo, perspectiva emancipatória, dialógica, conscientizadora, e é tudo isso que está faltando nesse país hoje, né? Eu sou daqueles, já estou passando o meu tempo aqui, eu acho que eu economizei lá e estou me excedendo aqui no final. Eu sou daqueles que estou fazendo campanha para eleger candidato de esquerda, prefeito de Belém, porque nós temos grande chance, e estou fazendo campanha para eleger candidaturas também para o parlamento que sejam de esquerda. Mas quero dizer que, do ponto de vista das mudanças estruturais e históricas, eu acredito muito pouco nas eleições. Acho que elas cumprem um papel, elas são importantes, né? Mas a mudança efetiva ela vai se dar quando o povo organizado for para as ruas e nós conseguirmos fazer uma insurreição popular e libertária e emancipatória. E nesse sentido tem muito trabalho para ser feito, né? Então a gente não pode, a gente tem que descansar porque esse sistema nos adoece, então a gente tem que descansar, mas depois de descansar
a gente tem que fazer o nosso trabalho, e esse nosso trabalho, seja onde for, seja na escola, seja na universidade, seja nos movimentos sociais, nos partidos, nas ONGs, tem que ser orientado por uma perspectiva de derrota do fascismo, da direita e daqueles que querem ferrar, literalmente, com a classe trabalhadora. Mas a gente tem que dizer para eles, e temos dito e reafirmado, que eles não vão ter pleno êxito no seu projeto, porque se já conseguiram fazer algo, a gente vai conseguir se rearticular, e eu espero que muito em breve a gente faça no Brasil o que aconteceu ontem, né, na Bolívia. Enfim, que a gente possa recuperar a nossa democracia e que possamos avançar rumo a um projeto de sociedade mais inclusivo, justo e democrático. Gratidão mais uma vez. Só ação direta mesmo, né, João? Com certeza. Para quem me perguntou sobre Euronides Rodrigues, eu também coloco ele junto e ao lado de Solano Trindade, né? Então a gente precisa entender essas pessoas, né, que lutaram lá atrás, Antonieta de Barros, Maria Firmina dos Reis, né, mulheres e homens negras e negros que foram simplesmente silenciados da história por um motivo, né, o racismo estrutural que compõe a sociedade brasileira. Então, a gente precisa resgatar essas pessoas, né? Então, são poucos trabalhos, mas a gente encontra, já até botei para vocês aí no bate-papo. Queria agradecer a presença de vocês, né? Galera que esteve aí com a gente, acompanhando. Obrigada mesmo pela soma. Agradecer a Vânia querida, muito obrigada. Uma década depois esse encontro acontece, muito feliz. Você é uma lindeza. Com certeza eu não iria me arrepender também de ter ficado com você, né? Muito, muito querida. João, você é um companheiro de lutas, né, que o Fórum Social Mundial me deu. Muito obrigada. E agradecer ao NEPES, né? Como sempre, Francisco, Humberto, a galera que está aí na soma, na correria. Dizer que só chamar a mamãe, que mamãe brota no baile, estamos junto, tá? E não estamos misturados, não, a gente está junto mesmo, tá? Junto, colado, ó, e fechado, né? Contra mancada e simpatia. Mas a gente segue, então, né, nesse percurso, né, que não é fácil, que é difícil pra cacete, é muita porrada o tempo todo, mas a gente está seguindo com dignidade, com punhos erguidos, como eu digo sempre, com punhos ao ar pela educação popular. Obrigada, gente. Então é isso, né? A gente, mais uma vez, o CIASM, o NEPES, né, agradecem a presença de vocês e, sobretudo, a militância. E, assim, para a gente é muito motivador saber que é na luta que a gente se encontra também, mas que existem professoras e professores que estão nesse processo, nessa trajetória de defender a educação, mas defender a educação num contexto de uma educação que, de fato, seja crítica, que seja conscientizadora, que seja transformadora e que nos permita outras existências, outra forma de ver, de viver, né? Outra forma de existir, porque educação, como o próprio mais velho Paulo Freire disse, né? A educação sozinha não vai mudar o mundo, mas sem ela é impossível pensar como é que a gente dá conta de organizar esse novo mundo. Então, agradecimento a todos que participaram aqui pelo YouTube, né? As 3 lives estão disponíveis no nosso YouTube, e é uma fonte rica de estudo, né? Assim, eu mesmo tenho visto várias vezes, estudado por essas lives assim, maravilhosas, né? Luiz Antônio de Oliveira, que é um dos diretores do CIASM, fundador também. Saudações a Vânia, Noelle e João. Obrigado pelo importante debate, muito aprendizado. O Humberto e a Ariane, que são do NEPES, né? A Thaís, que é coordenadora do preparatório, que é do CIASM. Fica aqui o agradecimento aos meus amigos do NEPES, ao Ariane, né, e ao Lourenço, que fizeram o primeiro encontro, ao Humberto e ao Diogo o segundo. Né, e eu também faço parte, estamos aí. Estão todos, né, e todos convidados a conhecer o Museu da Maré, a conhecer o CIASM, assim que a vacina, e vamos torcer para que a vacina e a solução para a pandemia chegue urgente. Então,
É isso, gente. A gente vai se despedindo aqui. Vou pedir a Vânia e a Noélia e o João que não saiam da sala, por favor. Né? Eu só vou encerrar aqui a transmissão. Mas, gente, obrigado aí, tá? E até a gente continuar as nossas próximas ações. Obrigado a todos.